contra um Vasco que, como colocou Payet, Coutinho, mais o centroavante Verratti, aí não dá. Deu muito espaço para o São Paulo, principalmente para o Igor Vinícius, que é um jogador que tem bastante força física, não dá muita velocidade, bastante intensidade, mas tem algumas dificuldades de marcação, às vezes na construção. Só que hoje ele jogou com muita tranquilidade, obrigou o Lucas Piton a não poder avançar, o que complicou ainda mais o Vasco. A minha grande questão, as duas grandes questões sobre esse jogo. Uma que o São Paulo precisava ganhar, principalmente depois da reunião do presidente Júlio Casares, sem os dirigentes do futebol com o Zubeldia e o processo de fritura no Morumbi, que o Casares negou, mas aí tem essa reunião e algumas coisas ali dizem que há essa fritura, e aí São Paulo tem um processo político ali complicado. Eu não vou explicar isso aqui para ver quem vai ser o candidato a presidente na sucessão do Casares. Então, resumindo, depois disso tudo é importante para o São Paulo ganhar, vai deixando a eliminação para o Botafogo ainda, precisa deixar para trás, vai lutando aí por uma colocação no Campeonato Brasileiro que lhe permita, quem sabe, uma vaga direta na Libertadores, dependendo do que acontecer com os outros times, se o Botafogo vai abrir uma vaga a mais ou não. Amanhã tem Flamengo e Fluminense também, né? E o São Paulo encostou no Flamengo. Para o São Paulo, a vitória é muito importante, tem várias atuações boas, a gente vai falar isso durante a linha. Para o Vasco, eu tenho uma dúvida, porque além desse teste, usar os jogadores titulares para que eles tenham ritmo, e aí um time mais inteiro no final de semana na Copa do Brasil, que é a prioridade do Vasco, tem lógica. Mas aí eu olho o jogo do Atlético contra o Fortaleza, eu falo, não tem lógica. Então eu acho que esse 3-0 acaba jogando uma pressão, principalmente porque foi com boa parte dos titulares pro final de semana, e o Vasco não precisava disso nessa rodada. É verdade. Pressão que vai para o Vasco, mas um alívio que vem para o São Paulo. A forma como o Vasco perdeu. Não é só que perdeu o jogo jogando bem, outra coisa. O São Paulo reinou na partida. É isso. O São Paulo reinou na partida e o Vasco teve uma chance ali com o Coutinho, aliás, uma chance muito parecida com a que o Coutinho faz o gol contra o Atlético Mineiro, né? Parecida, um lance muito parecido. E ponto final. São Paulo reinou absoluto no jogo durante os 90 minutos. Calçade, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Também o Vasco tem os méritos do São Paulo e também aquilo que o Vasco não conseguiu fazer. Foram 11 dias para alguns clubes, muitos jogadores na seleção, para outros, para descansar e para treinar. E o Vasco está nessa turma aqui que não teve tantos problemas com seleção. Tantos. Então, o que você acaba pensando? Eu vou pegar e vou deixar esses caras no banco mais uma vez e vou pegar esses 11 dias, vou estender e vou deixar quase 14 dias sem o time atuar. Então, com 14 dias, dependendo de como os treinamentos foram feitos, aí depende muito de como controlar a carga, volume, treinamentos, intensidade, é preciso ter um conhecimento aí, o Vasco certamente tem. Entenderam que dava para usar a base de hoje no próximo jogo. O problema é que o jogo mostrou que Payet com Coutinho não vai rolar. Era previsível, né? Não vai rolar. Porque assim, o São Paulo tinha no Eric lá direito, sim, o São Paulo era só lá direito. Aí você olhava o Lucas lado esquerdo, né? E Luciano aqui no centro. No lado direito, para cima do Vasco, ficava o Piton, né? O Payet demorava uma eternidade para voltar, uma eternidade. Então, assim, ficava ali no mano a mano. Para não ficar no mano a mano, o Matheus Carvalho saía, o volante ia para o lado. Então, você já esvazia aqui o meio de campo. Você já tem volante saindo, zagueiro saindo com mais atenção. Então, como é que sai o gol? Num corte do Luciano, ele fica de frente para o gol vazio, porque a bola vem da direita para o centro. Da altura do Maicon, não pode tomar um gol desse ali em cima. Ficou barato o resultado. Era e ficou barato, poderia ter sido mais. São Paulo poderia ter... Como eu falei, poderia ter devolvido os 4 do primeiro turno até com juros. Poderia ter feito 5 e tal. Foi esse o passeio do São Paulo. Não sei se o Jean concorda. De ouro. Eu acho que o Jean concorda sim, assim como ele deve concordar que Payet e Coutinho já não dava para hoje, se pensasse direitinho, né? Que dirá testando para sábado. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Eu acho que assim, fica evidente, né? Olhando para frente, olhando para o peso dos resultados, eu acho que essa questão do Payet e Coutinho, sobretudo para um jogo contra o Atlético numa semifinal de Copa do Brasil, eu acho que é uma opção já descartada. Eu não consigo imaginar que exista qualquer possibilidade dos dois jogarem juntos. Mas você acha, Jean, que antes do jogo
o treinador não pode ter pensado em fazer isso, fazer o que acontecia para tentar potencializar ofensivamente o jogo? Sabe como o futebol funciona e como aquilo que acontece num jogo influencia na decisão tomada para um outro jogo. Então é óbvio que se eles dessem um show, dessem um baile no São Paulo hoje, provavelmente essa seria uma opção cogitada para enfrentar o Atlético. Diante do que aconteceu, de toda a fragilidade defensiva que o Vasco mais uma vez mostrou, porque é bom lembrar, o Léo Jardim é o goleiro que mais trabalha no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco é tradicionalmente já uma equipe muito frágil defensivamente. Hoje, com essa formação, foi ainda mais frágil defensivamente. O resultado, acho que ele é indiscutível, né? O Vasco teve, curiosamente, até mais posse, talvez um pouco por consequência da presença desses dois no meio-campo. O começo do jogo era ali de muita troca de passe do Vasco, mas em momento algum o Vasco leva realmente perigo ou ameaça o São Paulo antes do gol do São Paulo. Depois cria uma chance ali com o Coutinho e não passa muito daquilo. Então o São Paulo, de fato, mesmo tendo menos a bola, foi mais perigoso o tempo todo. Para o São Paulo é um resultado que tem um peso, acho que significativo, não só na briga pela Libertadores, que vale lembrar, né, a distância ali para a Bahia, considerando que o Internacional também tem menos jogos, mesmo não estou nem falando de vaga direta na Libertadores, sim, eu estou falando de ficar entre os 6, e tudo bem, depois pode ser 7, pode ser 8, mas olhando para a classificação do brasileiro, o São Paulo tem que pensar primeiro em garantir a vaga na Libertadores e depois em garantir a vaga direta. E esses 3 pontos valem muito. Mas vale muito também pelo processo de fritura que muita gente afirma que está rolando no São Paulo em relação ao Zubeldia. Então fica mais difícil também você querer derrubar um técnico ou trocar de treinador se o time começa a engatar boas atuações e vitórias. Hoje foi uma boa atuação, foi maravilhosa, mas foi uma boa atuação do São Paulo e uma vitória, acho que consistente e indiscutível. Para o Vasco, estou muito na linha do que o Birner disse. Cara, você tem um jogo muito mais importante no sábado. Entendo do ponto de vista físico que você está 10 dias sem jogar. Pois é. Talvez você fale, cara, eu vou pôr esses caras porque eu preciso que eles ganhem ritmo de jogo. Posso até fazer um teste ou outro ali em relação à questão lembrando tática. Que na próxima semana eles não vão jogar também, né? Exato. Então, cara, jogar 2 jogos, jogar um quarto e o sábado, não tendo que jogar no meio de semana seguinte. Utilizado bem a parada. Exato. Então, assim, tudo bem escalar o time. Agora, não é tudo bem quando você toma uma cacetada como essa. Porque a gente já está falando de 7 jogos sem vitória, a gente está falando de um clima que não vai ser dos melhores antes de um confronto contra uma equipe que é melhor tecnicamente. O clima, eu acho até que vai ser um clima de apoio, a gente conhece a torcida do Vasco, acho que o clima no tal treino aberto de sexta-feira vai ser um clima de apoio, mas certamente alguma tensão existe em relação ao que pode acontecer no final de semana, porque os últimos jogos do Vasco, e não apenas esse, não indicam uma capacidade tão grande assim de reverter a situação em que ele se encontra hoje. O óleo da fritura foi desaquecido hoje, Aldir? Cara, assim, eu acho que não. Continua a mesma temperatura? Porque não tinha motivo para ter fritura. Não, concordo não tem muito motivo, com você, mas ela existe, não existe? Eu concordo com você, mas eu não consigo entender essa conversa. Mas ela não existe? É um negócio assim muito louco. Os fatos... Concordo com você. Vou pegar, tinha que ter fritura, mas ela existe. Vou pegar, vou reproduzir quem falou isso primeiro, então vou reproduzir, que foi o Arnaldo Ribeiro. Perfeito. Termina o clássico. São Paulo ganha do Corinthians, talvez o principal adversário para muitos são paulinos, e mal consegue comemorar de tão sofrido que o elenco estava por causa da eliminação contra o Botafogo no meio de semana. E isso ainda ficou mais claro no jogo contra o Cuiabá. Termina o jogo, só fala em dor, não sei o que e tal. A torcida no estádio canta o nome do Zubeldia. Vai ter o vídeo da partida. O Arnaldo lembra isso. Sim. Não tem o Zubeldia. Dia seguinte aparece a notícia. São Paulo não fará força para segurar o Zubeldia se receber proposta. Boca Juniors, que nem tinha interesse, tinha como sexta opção. Era a sexta tem interesse no Zubeldia. No São Paulo... Estou pegando tudo que o Arnaldo disse aqui na sala minha, estou reproduzindo. São Paulo no qual tem oposição hoje em dia, as notícias saem de dentro do CT. Provavelmente de algum funcionário de alto escalão, né, ou algum diretor, alguma coisa assim. De onde saiu tudo isso? Isso, para mim, é um processo... Aí vai o Júlio Casares, depois dessas notícias todas, nega, mas faz uma reunião com o Zubeldia, segundo o que eu li, sem o departamento de futebol junto, onde ele promete para o Zubeldia que
Se houver a classificação na Libertadores, ele continua. Paralelamente a isso, corre no São Paulo uma disputa para ver quem é o sucessor do Casares. Né? De um lado você tem o atual diretor de futebol, Belmonte, do outro você tem o presidente do conselho, ou tem Ares de Abreu Filho, e tem o Casares que uniu os grupos, que tem muitos conselheiros e que são importantes para a decisão do presidente, para a aprovação de projetos, de fundos e etc. tal, trabalhando todos na atual gestão. Mas talvez rache, talvez, se você não houver se o Casares de repente apoia um deles e não apoia o outro presidente. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo após a vitória do São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, frente à equipe do Vasco da Gama. Uma partida realmente para se esquecer por parte do Vasco. Coutinho e Payet não se acertaram em campo e acabou que automaticamente o time ficou pesado ali na marcação, não conseguia ter velocidade para poder atacar e o Vasco da Gama sofreu muito nessa partida. Com 2 gols de Lucas Moura e 1 gol de Luciano, o São Paulo saiu vencedor. O Vasco agora enfrenta no sábado a equipe do Atlético Mineiro em São Januário pela Copa do Brasil. O Vasco precisa muito dessa vitória, porque o Vasco perdeu o primeiro jogo de 2-1 na Arena MRV. Então precisa reverter essa situação aí do resultado que foi construído lá pelo Atlético Mineiro em Minas Gerais. Situação bastante complicada, Payet muito mal, Maicon também muito mal, o Vasco ele teve a falha até do Léo Jardim, né? Ele falhou ali no primeiro gol, a bola passou embaixo das pernas do goleiro, então realmente foi uma noite para se esquecer do Gigante da Colina. Peço para você, galera, que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho da notificação, lembrando que sexta-feira vai ter o treino aberto e você irá acompanhar tudo aqui no canal React do Futebol Oficial, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!